Não se pode esconder a verdade. Não se pode esconder a verdade. Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos. Hoje não se pode esconder a verdade de que muitos não estão vivendo segundo a verdade do Evangelho genuíno, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje isso está acontecendo. E mais do que você e do que eu, quem está mais vendo isso é o próprio Senhor Jesus. Ele está vendo isso aí. Que muitos por aí nas denominações não estão vivendo de acordo com a verdade do Evangelho genuíno. Mas estão vivendo, porque estão vivendo envolvidos e enredados por um evangelho misturado, deturpado e pervertido, que não leva as pessoas para a verdade, mas sim para o erro, para práticas erradas, para a ruína, para a perdição. E é isso que está acontecendo. E o Senhor Jesus, ao ver isso, ele traz para você, para mim e para todos que estão nessa condição, a saída. E a saída está aqui nessa mensagem que ele traz hoje para as nossas vidas. É uma mensagem muito clara e simples. É uma mensagem na qual ele está falando para cada um de nós hoje voltarmos para o Evangelho genuíno, para que possamos permanecer na verdade desse Evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos. É isso que o Senhor Jesus quer. Chegou a hora de cada um de nós hoje fazermos o que o Senhor Jesus quer. Porque se fizermos isso, estaremos bem. Estaremos voltando para o Evangelho, para a verdade do Evangelho. E escapando e saindo fora e fugindo do Evangelho misturado dentro do padre pervertido, que não serve mais para nossas vidas. É nocivo, causa mal, causa prejuízo. Só traz maus resultados, más consequências. E é o que está se vendo por aí hoje nas denominações. Então, meus irmãos, chegou a hora de nos conscientizarmos disso. Essa é a hora. A hora de nos conscientizarmos de que devemos escapar desse evangelho misturado com o pervertido e voltarmos para o evangelho genuíno. Porque esse sim, em nossas vidas, vai produzir bons resultados, aperfeiçoadores. Resultados que vão nos fazer chegar no final de nossa carreira aprovados para entrarmos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caso contrário, caso muitos de nós estejam querendo ainda teimar em viver enredado e envolvido pelo evangelho misturado com o pervertido, que é mentiroso, que é perverso, as consequências disso, eles vão ter que arcar com essa consequência. E as consequências são as piores possíveis, meus irmãos. E a principal delas é que você, ou aqueles que estiverem envolvidos e enredados por esse evangelho, teimando em não querer voltar para o evangelho genuíno, vão ficar de fora. Vão ficar de fora, não vão entrar. Só vai entrar naquela cidade pelas portas aqueles que foram fiéis ao Senhor Jesus até o fim. Aqueles que ficaram no evangelho genuíno e se esforçaram por entrar nele, para praticar a verdade que ele traz, para nunca se afastar da esperança dele. Só esses é que vão conseguir chegar no final aprovados, meus irmãos. Então é hora de cada um de nós hoje entendermos isso, compreendermos e nos conscientizarmos disso para sempre. Para que assim, tanto você, como eu, como todos os nossos outros irmãos, possamos juntos, de forma unânime, agora, de forma urgente, voltarmos para o Evangelho genuíno, onde o Senhor Jesus nos espera para que possamos voltar. Principalmente para Ele, para que possamos ficar afirmados na igreja que Ele edificou sobre a pedra, para sempre. Isso tem que acontecer, meus irmãos. Porque não podemos mais tolerar quem vem pregando um evangelho misturado dentro do padre pervertido só para nos arrastar para os erros, para as práticas erradas. Coisas que o Senhor Jesus não concorda nem aprova em tempo algum. Então é hora de
voltarmos para o Evangelho genuíno, para que assim possamos viver de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus, para as nossas vidas hoje, agora eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E nessa mensagem, o Senhor Jesus vai falar sobre a verdade. Por quê? O nome dessa mensagem é a afirmação da verdade. Meus irmãos, o Senhor Jesus, quando esteve aqui, quando ele se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade, ele veio para afirmar a verdade. Ele não veio para falar mentiras. Ele não veio para enganar ninguém com sofismas e nem com raciocínios falazes. Ele não veio para satisfazer os desejos do pai da mentira. Não, meus irmãos, ele não veio fazer isso. De forma alguma. Em tempo algum ele nunca fez isso. É só você ler as escrituras que você vai ver. Ele sempre afirmando a verdade. Quantas vezes o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo. Isso, em verdade vos digo aquilo. Quantas vezes? Foram muitas. Porque ele sempre afirmou a verdade. Ele sempre falou aquilo que o Pai mandou ele falar. E ele obedeceu, falando sempre a verdade. E falou a verdade mesmo. E a verdade que ele falou ajudou muitas pessoas. Tirou muitas pessoas das mentiras, dos enganos, dos raciocínios falazes, das sofismas, do diabo, de Satanás, do sistema religioso, dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. Enfim, tirou muitas vidas desses lugares aí, dessas coisas que surpreendiam as pessoas. Porque ele sempre falou a verdade. E as pessoas deram crédito à verdade. As pessoas que deram crédito à verdade que o Senhor Jesus falou, se deram bem. Foram salvas, foram redimidas. Então, hoje, nós também temos que dar valor às verdades que o Senhor Jesus falou. Ele falou muitas verdades. E são escritas nas Escrituras. Foram registradas para que nós possamos entender a verdade que o Senhor Jesus falou. Se inteirar dessa verdade, conhecer essa verdade. Para que tudo aquilo que o Senhor Jesus falou e que foi verdade, possa ser verdade em nossas vidas também. Possa ser verdade que esteja enraizada em nossas vidas profundamente. Para que nunca mais possamos sair delas. Para que nunca mais possamos se desviar das verdades em tempo algum. Das verdades ouvidas. Leia a Epístola aos Hebreus que você vai ver que devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Principalmente as verdades que o Senhor Jesus falou. Meus irmãos, é hora de nos apegarmos a isso com firmeza, para que elas nunca mais possam sair de nossas vidas, mas sim gerar bons resultados em nossas vidas. Isso tem que acontecer com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, ou seja, com a igreja de modo geral. É hora disso acontecer hoje. É hora da afirmação da verdade em nossas vidas. Da verdade ser afirmada em nossas vidas para sempre. Para que possamos estar baseados e alicerçados na verdade para sempre. Então que isso possa acontecer em nossas vidas. E o objetivo dessa mensagem é esse. Que nós possamos nos afirmar na verdade. Conhecer a verdade. Para que essa verdade possa estar profundamente enraizada em nossas vidas, em nossa consciência, em nossa mente, em nosso coração para sempre. Para que essa verdade possa nos levar para longe das mentiras. Para nos afastarmos das mentiras e de todos aqueles que hoje falam mentiras, encobrem mentiras, colocam as mentiras, para nos afastarmos daqueles que hoje encobrem as verdades, daqueles que hoje colocam a verdade embaixo dos panos, daqueles que não querem que a verdade seja revelada. Temos que nos afastar desses homens, porque esses homens não servem a Cristo, meus irmãos. Não servem a Cristo, porque eles estão satisfazendo os desejos do pai da mentira. Essa é a realidade. Então chegou a hora de entendermos isso, para que assim possamos nos firmar na verdade.
que é o tema dessa mensagem aqui. Mas antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que tem a ver um pouco com a mensagem que vai ser lida daqui a pouco, que se chama Afirmação na Verdade. O texto que eu vou ler está aqui no Evangelho segundo João. E o texto diz assim, está escrito assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, o Senhor Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai aonde? Subindo no monte? Entrando em algum templo construído por mãos humanas? Não! Não, ele não falou isso. Ele falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É dessa forma que você tem que adorar o Pai. E ele ainda disse, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em quê? Em algum monte? Em algum templo construído por mãos? Não! Eles têm que adorar. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, em espírito e em verdade. É sempre em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, hoje, se tem alguma denominação aí fazendo com que você vá subir em algum monte, se tem alguma denominação aí fazendo com que você saia de sua casa para ir em algum monte para adorar, se tem alguma denominação aí fazendo com que você saia de sua casa para entrar em algum templo construído por mãos humanas para você adorar a Deus, isso é errado. É contra o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. É mentira, é engano. É sofismas, é raciocínios falazes. Que você não deve acreditar em tempo algum. O que você tem que acreditar é no que o Senhor Jesus falou. Qualquer outra coisa que esteja em desacordo com o que o Senhor Jesus disse aqui para a mulher samaritana, você não deve praticar em tempo algum. Você não deve praticar em tempo algum, porque é mentira. É mentira do diabo, para te enganar, para fazer você viver em desacordo com aquilo que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, de forma muito bem clara e simples. De forma muito bem clara e simples. E ela compreendeu isso, meus irmãos. Chegou a hora de você compreender também. Chegou a hora de você se conscientizar do que o Senhor Jesus disse. Para que você nunca mais possa viver em desacordo com aquilo que o Senhor Jesus ensinou e falou para a mulher samaritana. Que infelizmente hoje muitos estão vivendo nessa condição, errando, vivendo em desacordo com o que o Senhor Jesus falou. Estão adorando o Senhor Jesus em montes, em templos construídos por mãos humanas. É só você ver. Está muito evidente, muito claro. Todo domingo, você vai nessas denominações por aí, você vê lá aquelas pessoas lá indo para aqueles templos para adorar a Deus, cultuar a Deus lá dentro. Isso é um erro, meus irmãos. É um absurdo, é um erro absurdo. É um erro absurdo que está contra o que o Senhor Jesus falou aqui para essa mulher samaritana. Então, chegou a hora de você entender isso, para que você nunca mais possa viver em desacordo
com aquilo que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana, como muitos outros estão fazendo por aí. Chegou a hora de essa verdade ser afirmada em seu coração, para que você faça apenas o que o Senhor Jesus falou, para que você seja aquele adorador que o Senhor Deus procura, que é aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então que seja assim. Mas eu vou continuar aqui lendo mais um outro texto aqui, que está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Também tem a ver com a mensagem de hoje. E o texto está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. E está escrito assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Meus irmãos, o que Paulo escreveu aqui para Timóteo é a realidade que está acontecendo hoje, por aí nas denominações. É só você comparar esse texto e ver o que está acontecendo nas denominações. É isso que está acontecendo. Muitas pessoas estão ensinando outra doutrina nessas denominações. Meus irmãos, vocês estão ensinando outra doutrina, isso significa que essa outra doutrina que eles estão ensinando está em desacordo com a sã doutrina do Senhor Jesus. Está totalmente em desacordo com a sã doutrina do Senhor Jesus. E por isso você não pode acreditar nisso. Você não pode se deixar envolver por essa outra doutrina que eles ensinam. Você não pode ser enredado por ela em tempo algum. Não pode. E eles também, está escrito, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que está acontecendo, meus irmãos. Nas denominações, muitos pastores, bispos e apóstolos nessas denominações aí já não estão concordando com essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente aquela que ele falou para a mulher samaritana. Nem em montes, nem em templos. Porque a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não em templos, em montes. Como hoje eles estão ensinando assim. E se eles ensinam isso, meus irmãos, eles não estão de acordo com essas palavras do Senhor Jesus, que foram muito bem claras quando o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana. E muitas outras palavras que o Senhor Jesus disse, eles estão em desacordo, eles estão sendo contra, porque deturpam as Escrituras, até para ser contra, eles deturpam as Escrituras, eles adulteram, eles relativizam, eles ultrapassam as Escrituras, para que consigam ser contra as santas palavras do Senhor Jesus. Essa é a realidade. E isso é uma verdade que está acontecendo hoje. É uma realidade. Mas o Senhor Jesus quer te livrar disso aí. Ele não quer mais que você viva dessa forma. Porque aqueles que hoje não concordam com essas palavras do nosso Senhor Jesus estão contra Ele. Estão contra a verdade que Ele diz. Estão contra a verdade que Ele disse. E você não pode mais viver sendo levado por esses homens pervertidos que estão arrastando a muitos para práticas erradas por estarem ensinando outra doutrina e por já não estarem mais concordando com essas palavras do Senhor Jesus. É isso que está acontecendo. Então, o Senhor Jesus está vendo isso, meus irmãos. É hora de você começar a ver também e começar a fugir desses lugares, dessas denominações, porque está tudo errado. Está tudo errado mesmo. Então, agora que eu já li esses dois textos das Escrituras, já expliquei aqui algumas coisas importantes, já foram explicadas para você. Agora eu vou ler aqui a mensagem que o Senhor Jesus nos envia para nossas vidas hoje.
que se chama a afirmação da verdade. Ela começa assim: está escrito, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Meu irmão, se o nosso Senhor Jesus disse e sempre afirmou a verdade, sem esconder nada de ninguém, sem encobrir ou colocar a verdade embaixo dos panos, e sem revelar a verdade, tendo uma mentira por pretexto, para enganar cegamente as pessoas incautas, com sofismas e raciocínios falazes, de forma que elas acreditassem em muitos argumentos falsos que foram usados com aparência de verdadeiros, chegando ao ponto de deturpar as Escrituras para fazer com que muitos acreditassem em mentiras que ele próprio estaria asseverando, de forma que o Senhor Jesus estaria mentindo contra a verdade? Meu irmão, mas é claro que o Senhor Jesus nunca fez isso, diferentemente de muitos pastores, bispos e apóstolos que hoje estão por aí nas denominações, porque o Senhor Jesus é a verdade e ele sempre se firmou na verdade. Por isso, quando ele diz a verdade, ele fala do que lhe é próprio. E no tocante à verdade, ele é o nosso único e suficiente exemplo para que todos nós possamos, por fidelidade a ele, falar a verdade e pararmos de sustentar as mentiras nas quais as denominações hoje estão baseadas e que, felizmente, hoje já estão sendo reveladas de forma muito simples, clara e evidente, para que assim a verdade possa prevalecer. Meu irmão, se você e eu estamos em Cristo Jesus, não podemos continuar envolvidos e enredados deliberadamente por mentiras, das quais consentimos, sendo cúmplices e coniventes, compactuando com mentiras, pelas quais muitas pessoas estão sendo iludidas e enganadas por muitos pastores, bispos e apóstolos, que sempre, em suas respectivas denominações, dão um jeito de calar a boca de alguém para manter a verdade oculta debaixo dos panos, satisfazendo assim os desejos do pai da mentira, e agindo assim, ele se opõe à verdade e principalmente ao Senhor Jesus. Meu irmão, o resultado do Espírito em nossas vidas tem que produzir verdade, para que possamos deixar a mentira e falar sempre a verdade, custe o que custar. E todos aqueles que estiverem perseverando com seriedade em fazer isso, é que serão aprovados pelo Senhor Jesus naquele dia. Por isso, meu irmão, ainda há tempo de nos livrarmos dos laços do pai da mentira, para que ninguém mais entre nós seja seduzido e induzido pelas mentiras enganosas, porque em Cristo Jesus só podemos viver em favor da verdade e na verdade para sempre, na qual as nossas vidas terão que permanecer firmadas e alicerçadas na verdade para sempre, para que assim sejamos de fato e de verdade a Igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Então, meus irmãos, essa mensagem é muito clara e simples. E ela nos estimula a cada um de nós hoje para que possamos viver na verdade, para que possamos permanecer na verdade, para que possamos rejeitar as mentiras, os enganos, as besteiras absurdas que fazem por aí, que falam por aí. Que muitos pastores, bispos e apóstolos, deturpando as Escrituras, ultrapassando o que está escrito, falam mentiras. Meus irmãos, ensinam mentiras para essas pessoas. Muitos acreditam nessas mentiras. E para muitos, essas mentiras que eles falam já se tornou verdade, a tal ponto de eles se recusarem já a dar ouvidos à verdade.
É isso que está acontecendo. Mas o Senhor Jesus, ao ver tudo isso, meus irmãos, acontecendo, Ele ainda tem por nós uma misericórdia. Ele ainda tem por nós uma vontade de nos livrar desse fogo que está levando muitas pessoas para a ruína e perdição. Está causando a morte de muitas pessoas, isso aí. Essas mentiras inventadas, encobertas, que existem por aí nas denominações. O Senhor Jesus quer nos livrar disso hoje, meus irmãos. Chegou a hora de nós deixarmos isso acontecer. O objetivo dessa mensagem que Ele trouxe para as nossas vidas hoje é esse, de nos conscientizarmos de que devemos voltar para a verdade e deixar a mentira. Mentira é coisa do diabo. Em nossas vidas não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos dar lugar às mentiras dele, em tempo algum. Mesmo que elas sejam pronunciadas de forma disfarçada por pastores, bispos e apóstolos, de forma dissimulada. Não podemos aceitar isso em tempo algum. Não podemos mais tolerar isso em tempo algum. Chegou a hora de parar. Chegou a hora de voltarmos para a verdade. Então, meus irmãos, chegou a hora disso acontecer. Tudo que foi falado aqui é com esse objetivo. Agora chegou a hora desse objetivo ser cumprido em nossas vidas. Se cumprir em nossas vidas, sim, de fato, de verdade. Para que assim possamos voltar para a verdade. Para que ao voltarmos para a verdade, essa verdade possa estar profundamente enraizada em nossas vidas, em nosso coração e em nossa mente, para que nunca mais possamos nos desviar da verdade, como muitos hoje já fizeram, como muitos hoje já se desviaram da verdade. Então, meus irmãos, mas se eles se desviaram da verdade, ainda há tempo de voltarem para o caminho da verdade, para o Senhor Jesus, para se estabelecerem na pedra angular que é Cristo Jesus. Ele é a verdade, no qual você, eu e todos os nossos outros irmãos temos que ter nossas vidas baseadas nele. Temos que viver em torno da centralidade de Cristo, que é a verdade. Ele é a nossa verdade para sempre, meus irmãos. Temos que viver isso para sempre. Temos que estar profundamente enraizados, alicerçados nessa verdade. Isso tem que acontecer. Então, que isso possa acontecer em nossas vidas, para o nosso próprio bem, para que isso possa contribuir, para que possamos chegar no final de nossa carreira aprovados, para entrarmos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que isso possa acontecer hoje, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.